Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, já de volta ao estúdio, a esse cenário que nós estamos mais acostumados, depois de alguns dias no litoral gaúcho, na praia de Capão da Canoa, e precisamos aqui atualizar importantes informações das últimas horas do Grêmio. O tricolor se aproxima de conseguir a confirmação de mais uma contratação. Seria o terceiro reforço para esse início de temporada pela nova diretoria. Tem anúncio que está prestes a acontecer de contratação e tem entrevista coletiva de apresentação de novo reforço. E precisamos falar aqui também de um atrito que ocorreu nas últimas horas e que muito provavelmente fará com que um jogador saia do Grêmio antes do tempo previsto. Tudo isso em nome de Hora do Pastel e também Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal, me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, também ativa as notificações para tu sempre ser avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Ocorreu um atrito entre o Grêmio e o jogador Carbajo. O volante uruguaio, lembrando, foi multado porque não retornou na data prevista. Sexta-feira à tarde, o elenco inteiro do Grêmio praticamente se reapresentou e ele não compareceu, sendo que não trouxe nenhuma justificativa aceitável. O Grêmio, por isso, puniu com uma multa. Salário, né? É lá no vencimento mesmo, é assim que se pune. Pagamento de caixinha, como dizia o técnico Renato Portaluppi. Isso não pegou bem com o jogador, mas está previsto no acordo. O negócio é o seguinte, o Carbajo não deve ficar no Grêmio. A permanência dele ou não para 2026 ainda era colocada em dúvida pelos dirigentes. Um jogador que foi contratado pela diretoria anterior, lá no início da gestão do presidente Alberto Guerra, uma descoberta do então diretor de futebol Antônio Brum, o atleta jogando com Soares no Nacional do Uruguai, foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Naquele momento, me pareceu sim ser uma boa contratação. Eu não vou criticar a compra dele que foi feita à época, porque seria o mais puro oportunismo. Agora, não deu certo. Agora, isso não quer dizer que a contratação tenha sido equivocada. O Grêmio tem tido, talvez, azar com os uruguaios, né? Questão de postura, principalmente. Foi assim com o Arezzo, ainda mais com o Kiki Oliveira, dois jogadores que já saíram, o Arezzo para o Penharol, novo empréstimo, e o Kiki Oliveira também emprestado, mas ao Bahia. E agora a situação do Carbajo, que já foi emprestado 2 vezes pelo Grêmio, ele está voltando de uma lesão muito grave que teve também, o último clube que o Grêmio emprestou, ele praticamente não conseguiu jogar, mas o Grêmio vê nesse jogador qualidade. Por isso ele ainda seria avaliado. Poderia ser, quem sabe, junto do Thiaguinho, uma alternativa ao Arthur na segunda função do meio-campo. Mas não será. Por quê? Porque o Grêmio está entendendo que a relação não é boa, mas muito mais do que isso. Porque o Grêmio entendeu muito bem que o jogador não quer ficar no clube. Aliás, segue com o desejo de não permanecer, de não jogar mais com a camisa do Grêmio. O Carbajo foi negociado lá na primeira oportunidade, já porque pediu para sair. Pediu e insistiu para ser negociado. Depois, quando voltou do primeiro empréstimo, pediu novamente para ser reemprestado. E a nova diretoria já está sabendo muito bem daquilo que quer o Carbajo e não vai permanecer com um jogador que não terá uma postura adequada. Só que agora o contrato dele está mais próximo de terminar com o Grêmio. Nem tão próximo assim, mas está no último ano. O vínculo se encerra no final desta temporada, dezembro de 2026. As partes já começam a conversar algumas possibilidades. Um novo empréstimo até pode acontecer, mas como ele não voltaria deste empréstimo, né, caso fosse por 1 ano, que normalmente é o que ocorre, o Grêmio já poderia rescindir o contrato dele. É claro que o mais interessante seria vender o Carbajo, lucrar alguma coisa que seja, pelo menos para ganhar um pouco de dinheiro. O prejuízo da contratação feita lá atrás, bom, esse já está posto. Não tem muito o que fazer. Quando você contrata um jogador, por melhor que seja, você não tem certeza de que ele vai dar certo. Nesse caso, não deu. Mas o Grêmio pretenderia vender o Carbajo. Só que como ele não teve destaque, nem no Brasil, nem na América do Sul nos últimos anos, jogando no futebol norte-americano, ainda teve uma grave lesão, um longo período de recuperação,
não pegou valor de mercado. É difícil que alguém pague para levar o Carbajo ou pague pelo menos algo que seja minimamente justo. Uma rescisão de contrato é algo que está sendo trabalhado no momento para que o Grêmio não precise também se responsabilizar pelos salários dele durante toda a temporada de 2026. Por isso, é muito provável a saída do Carbajo já muito em breve. Olha só, o Grêmio fará a entrevista coletiva de apresentação do lateral esquerdo Caio Paulista por volta do 12h30 desta segunda-feira. Os repórteres das diferentes emissoras e canais estarão presentes para fazer todas as perguntas necessárias. Não estarei lá porque no mesmo horário estarei apresentando os Donos da Bola RS na tela da Band e também lá no canal do YouTube, os Donos da Bola RS. Te convido para acompanhar diariamente, né? De segunda a sexta-feira, junto com o Luiz Mário, que foi campeão com o Grêmio da Copa do Brasil, marcando 2 vezes na final, inclusive lá em 2001, junto com o Magrão, que é ídolo colorado, mas fala sempre com muito respeito em relação ao Grêmio, conhece muito futebol, agrega muito conteúdo, e o Guimarães, né, que é um dos melhores comentaristas do estado. No momento, o Felipe Gamba, que é o apresentador titular, está de férias, né? Por isso que eu estou comandando. E o anúncio do TT está sendo preparado para o início da semana. Se não na segunda-feira, terça, mais tardar quarta, no máximo quarta, é o que o Grêmio espera anunciar, oficializar o TT. Mas dificilmente fique para quarta-feira, tá? Bem provável que seja antes, pelo que me disseram, já na segunda ou na terça-feira, o TT que será anunciado com pompas e circunstâncias, um vídeo bem criativo. Tá voltando para casa o TT, esse era o sonho dele, né? Jogar com a camisa do Grêmio profissionalmente, e ele vai realizar isso agora. Um jogador que tem excelentes números, um jogador que a gente viu jogar já diversas vezes por diferentes clubes e sempre com muito destaque. O TT tem tudo para arrebentar com a camisa do Grêmio, um jogador de 25 anos, tá recém chegando no auge e vai viver esse auge com a camisa tricolor, até porque estará assinando um contrato de 4 temporadas com o Grêmio. O tricolor está ajustando aí os últimos detalhes burocráticos para oficializar a contratação do atacante TT, o Furacão TT. Olha só, além do Caio Paulista e do TT, um terceiro reforço está próximo do Grêmio. O enamorado, de fato, está próximo, mas a negociação não está fechada, diferente do que dizem os portais colombianos. Respeito, mas apurando aqui com as pessoas do Grêmio, a informação é a seguinte: o Grêmio ofereceu um valor inicial que foi recusado pelo Júnior de Barranquilla. O Grêmio ofereceu um segundo valor que está sendo analisado pelo Júnior de Barranquilla. Mas, desde o primeiro momento, os dirigentes do clube colombiano colocaram um valor que é aquilo que eles entendem ser justo pelo atleta. O Grêmio ainda não chegou nessa quantia. O Grêmio ofereceu um primeiro valor que foi recusado, está oferecendo um segundo e está tentando convencer o clube colombiano a liberar por esta quantia, com a ajuda, mais uma vez, do atleta. Porque entre Grêmio e enamorado e os seus agentes está tudo certo. O jogador está querendo muito jogar no Grêmio, né? Ele nunca saiu do futebol colombiano, ele está vendo essa como uma excelente oportunidade. O Grêmio espera uma resposta, mas a diferença não é grande dos valores. É uma diferença já muito mais curta do que foi no início das tratativas. Então há um otimismo muito grande dentro do Grêmio de que o enamorado será confirmado como mais um reforço. Bruno, conta um pouquinho sobre o enamorado. Fui fazer o dever de casa, acompanhei muitos materiais do enamorado para trazer para vocês. Quem é esse jogador? Ele é um atacante de lado, prioritariamente lado direito. Ele não é um jogador de dribles curtos, assim, aquele jogador que vai enfileirar o adversário. Pode até acontecer, porque ele não é tosco com a bola. Não, ele tem qualidade técnica, ele não é um jogador, assim, pelo que vi, como o Amuso, de velocidade em larga distância. Ele é veloz em pequena distância. Ele é ágil, sabe aquele jogador arisco? Ele muda de direção muito rápido, né? Ele não tem tanta habilidade técnica assim para dar aquele drible tão curtinho, mas ele tem uma rápida mudança de direção que facilita para que ele consiga os dribles. Ele não é um atacante de jogar pela ponta cortando para dentro para buscar finalização, até porque ele é destro e ele joga pelo lado direito. Então ele até tem alguns gols que ele puxa para a perna esquerda e dribla para dentro, né? E consegue o melhor arremate, mas não é a preferência. Na grande maioria das vezes ele puxa para o fundo. Ele procura o passe, ele tem um bom passe.
Ele procura o passe para o centroavante. Ele é o atacante que joga para servir o centroavante. Se você não tem um centroavante de área, de nada adianta ter o enamorado. Se você tem um centroavante de área, como o Júnior de Barranquilla tem, esse centroavante vai receber a bola em condições de marcar muitas vezes. O centroavante lá do Júnior perdia muitos gols, mas o enamorado pifava ele toda hora. Nós temos o Carlos Vinícius, que é um grande centroavante. Receberá muitos passes. E aí abre uma possibilidade que é a seguinte: o enamorado pode jogar junto do TT, embora os dois pelo lado direito, mais o Amuso. Daqui a pouco quem pode sobrar nesse time é o William, sendo uma alternativa no banco de reservas. Com o Luiz Castro no Shakhtar, o TT jogava como meia, por dentro. O Luiz Castro gosta de um ataque veloz, era assim que ele colocava o estilo no Botafogo, um time que marcava alto com muita intensidade. Esse pode ser o Grêmio. O Arthur como segundo volante, o TT também por dentro, numa linha à frente, tendo o enamorado pela direita, se confirmada a contratação, pela esquerda o Amuso e na frente o Carlos Vinícius. Essa é uma possibilidade, mas também pode ter o William por dentro. O Grêmio tem também o Monsalve, tem o Jefinho, enfim, né? O Grêmio tem alternativas e tenta entregar mais alternativas ao treinador. Beleza? Essa é a situação das últimas horas do Tricolor, as atualizações principalmente em relação a mercado de transferências. O conteúdo que tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil, uma das maiores do mundo, sucesso absoluto porque tem qualidade, pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista, é Hora do Pastel e o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto, Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.